Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre câncer de testículo. Não assusta, eu vou falar disso mesmo, câncer de testículo. Pra quem não me conhece, meu nome é Nicolas Carrer Guerreiro e recentemente eu fiz uma operação porque eu tive câncer de testículo. E eu procurava em blogs, sites, no Google, no próprio YouTube, qualquer coisa que falasse sobre isso, e eu não achava absolutamente nada. E as pouquinhas das coisas que eu achava me deixavam mais desesperados do que me ajudavam. Então eu tô gravando esse vídeo porque tenho quase certeza, se você não tem testículo, você conhece alguém que tem. Então eu espero que esse vídeo ajude de alguma maneira, esclareça algumas coisas. Para começar a nossa conversa, eu queria falar para você que tem testículo e fazer uma pergunta. Quantas vezes você fez um autoexame de testículo? Imagino que se alguém respondeu a minha pergunta, foi nunca. Acontece que, pelo menos eu, na minha infância, eu tinha muitas informações a respeito de câncer de mama, sobre o exame, o autoexame que era para ser feito, tinha cartilhas, tinha propaganda, tinha várias coisas. Mas durante mais de 30 anos que eu tô por aqui, eu nunca ouvi ninguém falar de autoexame de testículo. Eu nem sabia que existia. Mas é aí que tá. Eu descobri o meu câncer através do autoexame. Aí você me pergunta, mas Nicolas, como você fez o autoexame se ninguém fala disso? Eu tenho um histórico familiar gigantesco. Eu tenho minha mãe que teve câncer, meu pai teve câncer, minha irmã faleceu de câncer, a irmã do meu pai teve câncer, o irmão do meu pai teve câncer, a irmã da minha mãe teve câncer. É muita gente. E quando meu pai recebeu o diagnóstico do câncer dele, eu estava fazendo algumas investigações, vendo algumas coisas, tudo, e por acaso eu decidi fazer um autoexame de testículo. Falei, vamos ver. E ali eu descobri um caroço. E aí eu fui investigar esse caroço. Melhor coisa que eu fiz. Então, quando eu falo do autoexame, é para você que tem testículo começar a pensar, talvez eu faça. Faz um banho, normal. Não perde muito tempo com isso, é algo super tranquilo. Você pega o testículo e vai apalpando ele. Vê todo o entorno. Tem algum caroço? Não, não tem. Então vamos pro próximo. Faz a mesma coisa, não tem, segue a vida. Coisa importante para eu falar para vocês. Não acha que porque você achou um caroço no testículo é câncer. Calma. Nem tudo que você acha ali é câncer. Você pode encontrar algum caroço, alguma coisa que é outra coisa. Pode ser benigno, pode estar preso no testículo, mas não ser câncer. E também acontece o seguinte, de vez em quando você tem sêmen ou algum outro tipo de líquido que ele solidifica, ele vira uma pedra. Isso é normal. Todo o corpo faz isso, é que a gente não percebe. O corpo mesmo absorve essa solidificação. Então não se desespera, você pode ter só encontrado um pouquinho de sêmen solidificado. E ok, tá tudo bem. O importante é você sempre procurar um urologista. Eu tenho certeza que tem gente assistindo esse vídeo que tem 30 anos nas costas e deve estar pensando, eu nunca fui no urologista. Eu entendo, a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado. Fazer como muitas mulheres fazem, que vão pelo menos uma vez por ano no ginecologista. Tudo bem, se não fez isso até agora, tá aí a dica para começar a fazer. Faz um check-up uma vez por ano, tá bom. Faz uns exames de sangue, vai nos médicos. Cuida da sua saúde. Prevenção é bem melhor do que fazer tratamento. Mas vamos voltar e falar do câncer de testículo ou do tumor de testículo. Eu quero dar aqui o meu relato, eu quero que fique bem claro nesse vídeo, eu não sou médico. Eu sou um músico, eu sou ator, e o que eu tô falando aqui é um pouco da minha experiência, é o que eu vivi, é o que eu passei. Então, na minha experiência, quando eu descobri esse tumor fazendo o autoexame, eu fui verificar. Na época eu tinha convênio, e aqui eu aproveito para fazer uma espécie de reclamação. Fui no médico do convênio, e lá pediu um exame de imagem, um ultrassom, verificou que de fato era no testículo, pediu para eu voltar dali 3 meses, fazer outro exame, para ver se estava no mesmo tamanho. No caso, estava. Ele nunca pediu um exame de sangue. E o que ele me disse depois desses exames ultrassons que eu cheguei a fazer é que a gente ia acompanhar para ver se em algum momento crescia ou não. Acontece que nesse momento eu não tive mais dinheiro para pagar o convênio, tive dificuldades financeiras e aí eu precisei ir para o SUS, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aproveito para falar aqui, SUS é uma das melhores coisas que tem no Brasil. Ele pode ter milhões de problemas, mas a gente não tem ideia de como ele ajuda a gente. A gente deve lutar para o SUS melhorar, não para acabar. O SUS tem que melhorar, é a maior conquista que eu acho que o povo brasileiro conseguiu nos últimos 50, 60 anos. O SUS é incrível. Enfim, fui pro SUS, cheguei lá com os exames que eu já tinha feito, e a primeira coisa que o médico fez foi olhar aqueles exames e pedir que eu fizesse um exame de sangue
e mais um exame de imagem para verificar se tinha aumentado, se não, e para eles terem um exame próprio deles. No exame de sangue, apontou que eu tinha uma baixa possibilidade de ser câncer. E o exame de imagem confirmou de novo que o tumor era no testículo, não era solto. O que acontece? Quando ele pegou esse resultado, a primeira coisa que ele falou foi: nós vamos operar. Seja um tumor benigno ou maligno, não é para ficar ali, você tem que operar, você tem que tirar. Aqui eu quero falar bem dessa parte da cirurgia porque eu entrei em pânico, eu estava morrendo de medo, porque tudo que eu lia a respeito dessa cirurgia que se chama orquiectomia. Obrigado, Google. Essa cirurgia aí, com esse nome difícil pra caramba que eu não consigo falar, o pouquinho que eu lia dela eu pensava, meu Deus, isso daqui vai doer muito. Porque, né, vamos lá, estamos tirando um testículo, estamos colocando ele pra fora, estamos abrindo a pessoa e não parece legal. E eu tava com muito medo, eu tava em pânico, achando que ia doer demais. Não dói, não é esse grande monstro que parece. Eu tô aqui gravando esse vídeo fazem 6 semanas que eu fiz a operação. Então, eu também decidi fazer agora para mostrar, ó, 6 semanas que eu acabei de fazer esta orquiectomia, coisa, que eu não sei falar o nome, e eu tô ótimo. Eu tô seguindo a vida normalmente, não tive nenhum problema, nenhum empecilho de nada. Eu vou falar com os detalhes disso. Então, o que é essa cirurgia para quem estiver passando por isso ou qualquer coisa? O que acontece com o tumor de testículo é que não dá para fazer uma biópsia como faz em outras partes do corpo, onde você faz um procedimento menos invasivo, às vezes, e aí você verifica o que é o tumor e aí decide o que vai ser feito. No caso do testículo, você vai ter que abrir, tirar o testículo, tirar o tumor, devolver o testículo e fazer os exames. É isso, não tem outra forma. A maneira de tirar o testículo totalmente ou de tirar o tumor e deixar o testículo é a mesma. Eles fazem um corte embaixo da sua barriga, naquela região do baixo ventre, virilha, mais ou menos ali. É um corte pequeno, o meu corte deve ter 4 centímetros. É um corte que 6 semanas depois eu olho pra ele e eu já tenho certeza que ele vai ficar uma coisa muito fina, quase eu não vou perceber, ele vai ficar muito discreto, então é bem tranquilo. E aí daquele corte eles puxam o seu testículo. É isso. Existem 2 formas de fazer isso. Existem 2 caminhos a serem tomados. Um deles é tira-se o testículo, tira o tumor, manda para análise e devolve o testículo. E a outra é tira o testículo, corta tudo, tira o testículo totalmente. Tem esses 2 jeitos. O que acontece? Normalmente eles escolhem por tirar o testículo, o tumor e devolver por uma questão de fertilidade. Então, para a pessoa que está fazendo isso, conseguir ter filhos ainda se ela quiser. Questão de hormônio, questão envolvendo qualquer outra parte, sem ser essa da fertilidade, não muda nada. No caso, um testículo é o suficiente para você ter hormônio suficiente para o corpo, não precisa dos 2. No meu caso, eu decidi fazer a retirada total do testículo, fazer a orquiectomia radical. Isso, esse nome difícil aí. Por quê? Porque eu não quero ter filhos. Pelo histórico familiar todo que eu falei pra vocês, eu acho imprudente ter filhos, acho que seria um dos maiores erros que eu poderia cometer. Mas a gente fala disso de outro vídeo, se for interessante ou não. O que acontece quando você tira o tumor e devolve o testículo é que esse tumor vai pra patologia, ou seja, vai pro exame pra saber que tipo de câncer era, o que vai ter que fazer, e depois de 2 semanas vem o resultado. E pode ser que o resultado volte te falando, ó, vai ter que tirar o testículo todo. Então teria que passar pela cirurgia de novo para retirar tudo. Eu claramente não quis nem correr o risco disso. Como não quero ter filhos, falei, arranca tudo logo de uma vez. Você pode ou não optar por colocar a prótese de silicone. É uma prótese que simula o testículo. E eu optei por colocar, porque eu pensei da seguinte maneira: se eu fizesse a operação e não colocar a prótese, mas nem por eu vou voltar e fazer uma cirurgia para colocar uma prótese de silicone. Não faz o mínimo sentido na minha cabeça. Então, já que dá para colocar ela junto da operação, fazer ao mesmo tempo, vambora, aproveita. E como eu estava fazendo pelo SUS e o SUS me dava o direito disso, falei, então vambora, vamos botar a prótese. Dizem que não é tão fácil conseguir pelo SUS. Eu simplesmente pedi pro médico e consegui. Então, no meu caso foi bem simples. Falando sobre a prótese, antes de falar da recuperação. A prótese nos primeiros dias ela é um pouco estranha. Ela é um pouco maior do que o testículo, então ela tem um peso diferente, ela tem uma temperatura diferente. Os 2, 3 primeiros dias é um negócio meio esquisito. Eu lembro de pensar na hora que talvez não tivesse sido uma boa escolha.
Mas depois de uma semana, 14 dias, eu me acostumei muito bem com a prótese, a ponto de falar pra vocês que, pra mim, é como se eu tivesse o meu testículo original ainda, não é uma prótese, eu não tenho problema nenhum, esteticamente fica idêntico ao que era, eu não posso dizer como ficaria sem, não passei por isso. Eu tenho quase certeza que se alguém olhar, não que eu quero sair mostrando por aí, mas se alguém olhar e eu não falar que eu fiz a cirurgia e que eu coloquei uma prótese, a pessoa não vai nem perceber. Ela vai achar que são 2 testículos normais. Do meu conselho, se você estiver passando por isso, se tiver alguém que vai passar por essa cirurgia, meu conselho seria, coloca a prótese. Eu acho melhor. Já que tá ali, nada a ver. Agora vamos falar da cirurgia. A cirurgia, ela é bem tranquila, de verdade. Eu achava que ia doer muito, que a recuperação ia ser muito complicada, e não foi. No dia que eu operei, algumas horas depois eu já estava no quarto, eu demorei um pouco para voltar da anestesia da RAC, que é uma anestesia que te paralisa da cintura para baixo, mas não afetou nada. Eu demorei um pouco para voltar, mas que é normal acontecer, e o que eu falo voltar é um pouco da sensibilidade das pernas. Eu já estava acordado, super consciente. No dia seguinte eu já fui para casa, então eu passei uma noite no hospital. A cirurgia, ela dói um pouco, ela te limita um pouco dos movimentos, mas não é nenhum absurdo, não é nada tão desesperador. Eu tive uma pequena complicação que na segunda semana da cirurgia, um dos meus pontos acabou inflamando, então saiu um pouco de sangue, doía um pouquinho, mas durou 3, 4 dias e não era nenhuma dor insuportável. Ficar sentado da maneira que eu tô agora, eu conseguia ficar sentado por 4, 5 horas sem ter dor, e aí eu precisava deitar. Então eu deitava no sofá, via minhas coisas, tudo normal, não foi um grande problema. E mesmo quando teve a inflamação, era só eu deitar e parava a dor, eu não sentia mais nada. Então é uma recuperação tranquila. Depois de 15 dias eu já não tinha dor, eu estava bem. A única restrição que os médicos me deram foi não pegar peso depois de 1 mês da cirurgia. Mais nada, não restringiram a alimentação, eles só falaram, olha, não pega peso por 1 mês, tudo bem. Então eu fiquei esse 1 mês sem pegar peso, eu não pegava nem sacola do supermercado, se eu precisava fazer compra tinha um carrinho, deixava poucas compras ali, coisa simples e tudo bem. Hoje já faz 6 semanas, eu já voltei a fazer atividades normais. O que acontece às vezes é que dá um incômodo, então eu não vou nem chamar de dor, eu acho que a melhor palavra para isso mesmo é incômodo. Então quando dá um incômodo, para um pouquinho, muda um pouco de posição e o incômodo para. Não é nada desesperador, então já fazem 6 semanas, daqui a pouco eu imagino que eu já não vou mais sentir nada, nem esse incômodo. Então é uma cirurgia muito tranquila, ela não dói, não é uma dor abusiva, não é uma dor absurda. Eu passei por outras cirurgias, uma delas apendicite, e eu acho que essa cirurgia que eu fiz da coisa aí, do palavrão, desse nome que eu não consigo falar, foi mais tranquila que a da apendicite. Principalmente a parte da recuperação, foi bem mais tranquilo. Não que a apendicite seja um negócio desesperador, que doía. Não, não foi. Mas para entender que é uma cirurgia bem tranquila. Então a respeito da cirurgia, é bem de boa mesmo. Agora falando sobre o meu câncer, entendendo que cada câncer, cada caso é um caso, então tem que ver mais ou menos o que aconteceu. Mas para falar do meu, o meu câncer, retiraram, fizeram um teste, a patologia, e voltou que de fato era câncer. Confirmou por isso. Só que eu não vou precisar fazer quimioterapia, eu não vou precisar fazer radioterapia, eu não vou precisar fazer mais nada. Só retirar o tumor já foi o suficiente. Esse câncer não vai me deixar sequela nenhuma. Agora o que eu vou fazer são os acompanhamentos de protocolo. Todo mundo que tem câncer tem que ficar indo fazer check-up durante 5 anos. A cada 6 meses eu passo lá, faço um exame aqui para ver se deu recidiva, alguma coisa, mas a chance é muito pequena no caso do meu câncer. Existem tumores de testículos, câncer de testículo, que nem o meu, tem outros que você precisa fazer uma quimio de segurança, então quer dizer, tá tudo bem, mas você faz uma quimio para garantir que tá tudo bem. Existem outros que tem que fazer quimioterapia, mas que não é o grande caso. Então eu digo assim, fiquem tranquilos, não é nada desesperador. Se você está vendo esse vídeo porque você está passando por essa situação, fica calmo, tá tudo bem. Tem um outro vídeo que eu gravei falando de câncer, no qual eu vou repetir aqui, câncer não é uma sentença de morte, então não acha que por ser câncer tá tudo acabado. Não, tem tratamento. Ter câncer hoje em dia é muito diferente de ter câncer há 40 anos atrás. Hoje tem muitas formas de você tratar, formas muito mais eficientes.
Então não se desespera, tá tudo bem. Então o vídeo de hoje eu queria falar meio disso, para dar um alerta para as pessoas que têm testículo, que precisa dar uma checada ali, ver se está tudo bem. E caso você já tenha algum diagnóstico, relaxa, não vai ser um bicho de 7 cabeças que eu achei que seria. Foi bem mais tranquilo. Então eu queria pedir para você que está vendo esse vídeo, por favor, compartilha ele no seu feed, no seu story, na sua timeline, no seu grupo de WhatsApp, do Telegram, seja lá o que tiver. Eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas a ficarem mais tranquilas, a conscientizar outras pessoas que esse tipo de câncer existe e não custa nada fazer um autoexame, é super tranquilo, é rápido. Pegar qualquer tipo de tumor no início é muito mais fácil todo tipo de tratamento. Então, te pedi para compartilhar, se você achou que foi pertinente esse conteúdo, pedi para vocês também me seguirem, tanto no Instagram, que deve aparecer em algum canto da tela, eu vou ter que editar esse vídeo, eu não sei editar, então eu vou descobrir, e também no YouTube, para que eu tenha mais seguidores, para que eu tenha mais ânimo de gravar vídeos. Eu espero voltar falando de outras coisas, do porquê é tão importante falar sobre câncer, sobre a gente conversar sobre isso. Então, espero que você tenha gostado. Do mais, eu dou um grande beijo a cada um de vocês e vejo vocês numa próxima. Beijos e melhoras para quem precisa.